Quíron é um planetoide, um grande asteroide localizado entre Saturno e Urano. Atua como uma ponte entre passado, Saturno, e futuro, Urano. Então, o lugar da onde Quíron se comunica com a gente é desse ponto entre Saturno e Urano. É desse ponto que conecta. Quíron, ele é uma travessia. Ele é uma ponte em si mesmo. Então, os assuntos da casa onde a gente tem Quíron dentro do nosso mapa vão ser assuntos pelos quais nós vamos conseguir atravessar questões na nossa vida, curar situações na nossa vida. E por conta disso, justamente por conta disso, os assuntos da casa onde nós temos Quíron são assuntos que nos tocam de uma maneira muito pontual e que nós podemos ter passado por situações delicadas em relação aos assuntos dessa casa. Porque o Quíron, ele tá falando de feridas. Na mitologia, é o curador ferido, um centauro dedicado à cura de outros, mas que é ferido por uma flecha envenenada enquanto estava em auxílio. Quando se abre, Quíron nos fala de lugares dolorosos, feridas que parecem não cicatrizarem, mas que se amenizam quando ajuda outros com machucados semelhantes. Então, para a gente entender o Quíron de uma maneira mais prática, a gente pode entender como se a gente tivesse caído de bicicleta. Eu caí de bicicleta e eu me machuquei. Fiz um corte na minha perna, por exemplo. Ou seja, cair de bicicleta fez eu abrir uma ferida na minha perna. Isso é um fato. Eu caí de bicicleta. Não tem como eu desfazer isso. É um fato e isso aconteceu. Então, Quíron, ele vai falar de dor, sim. Ele está falando de situações que foram dolorosas para nós. E é isso. Ele não vai medir dor num sentido de todos nós passamos por situações dolorosas porque somos humanos e passamos. Todos nós passamos por alguns tipos de situações que foram traumáticas para nós. Ele não vai ser sobre comparar a minha dor com a dor do outro, porque não tem como. Ele tá falando de situações que foram delicadas para nós, que foram duras para nós, que foram difíceis para nós. Não importa que situação ou situações foram essas, mas são questões que para nós nos afetaram de uma maneira dolorosa, sim, em níveis que só a gente sabe que níveis são esses. Então, é isso. Caí de bicicleta e abri uma ferida aqui na minha perna. Isso é um fato. Não tem como eu voltar e desfazer o tombo. Mas
eu posso entender como cicatrizar essa ferida, mas não apagar ela, porque se eu apagar as situações que eu passei, o Kiron deixa de ser uma ponte entre passado e futuro. Porque como que eu vou atualizar algo que não existe? Como que eu vou atualizar maneiras de lidar com o quê? Maneiras de lidar com o quê? Se eu deletei as situações que eu passei. Então, o Kiron é sobre a gente atravessar situações de um modo que a gente consiga ressignificar situações passadas e que foram delicadas e dolorosas para nós. Então, de um certo modo, é como se quando a gente encontra outras pessoas que também passaram por situações semelhantes à que a gente passou ou às que a gente passou, é como se a gente conseguisse ir costurando essa ferida, fazendo pontos nessa ferida para que ela possa ir cicatrizando. Porque quando a gente encontra outras pessoas que também passaram por situações semelhantes às nossas, a gente consegue visualizar de um outro lugar, de um outro ponto, e a gente vai ressignificando essas situações passadas e entendendo como elas nos trouxeram até aqui e como por meio delas, e é um através mesmo, é por dentro delas, então é como se a gente conseguisse atravessar essas feridas, como se as nossas feridas fossem fendas que abrem espaço para que eu possa chegar num outro ponto, num outro lugar. Então, o signo onde Kiron se encontra, o signo que ele está vestido, vai nos contar como que essa fenda é. Do que é constituída essa ponte? De que maneira eu atravesso as situações na minha vida? E os assuntos da casa onde tem Kiron são assuntos que, por meio deles, através deles, eu consigo atravessar qualquer situação da minha vida. Por meio dos assuntos que me tocam de uma maneira e que naturalmente vão me atrair para pessoas que também se tocam ou se tocaram por esses assuntos, também foram atingidas por esses assuntos. Então, os assuntos da casa onde a gente tem Kiron, eles são literalmente assuntos que a gente consegue, é como se a gente conseguisse montar nesses assuntos e fazer deles veículos. São veículos para que a gente consiga ir além, para que a gente consiga utilizar eles como base para dar continuidade à nossa história. Então, o Kiron é sobre uma aceitação das nossas memórias, porque sem as nossas memórias a gente não teria os aprendizados que a gente tem. E a cicatrização das feridas é sobre isso, é sobre eu ficar com os aprendizados. A cicatriz, ela faz a gente lembrar daquelas situações que a gente passou. E toda vez que a gente olha para aquela cicatriz, a gente lembra do aprendizado que veio com aquela situação.
E aí, por meio disso, eu vou atualizando hábitos, eu vou atualizando maneiras de lidar, maneiras de pensar, atitudes. Quando se abre, Kiron nos fala de lugares dolorosos, feridas que parecem não cicatrizarem, mas que se amenizam quando ajuda outros com machucados semelhantes. Na história de Kiron, seu sofrimento termina quando ele assume sua agonia e renuncia à sua imortalidade. Então, é a aceitação daquilo que ele passou. Desse modo, transcende a dor e pode descansar em paz. E aí é isso, quando a gente encontra outras pessoas que também passaram por situações semelhantes à nossa, ou passam por situações semelhantes, a gente se identifica e isso faz com que a gente se sinta humano e pertencente e faz com que a gente não se sinta sozinhos. E isso naturalmente nos traz uma paz. Esse ponto nos fala sobre humanidade, reconhecimento de vícios e de padrões repetitivos, força de vontade e persistência para mudar comportamentos, cair e levantar quantas vezes forem necessárias para que se possa atualizar e modificar o futuro. Então, o Kiron, ele não tá falando de um passe de mágica. Ele tá falando de persistência. Ele tá falando sobre cair e levantar. Então, os assuntos da casa onde a gente tem Kiron são assuntos que mexem muito com a gente e que demandam esforços da nossa parte no sentido de persistir e levantar toda vez. Então, se tem hábitos relacionados a esses assuntos que a gente identifica e que a gente não gosta, que colocam a gente em situações repetitivas, padrões repetitivos, o signo que Kiron se encontra, ele vai falar também sobre a maneira da gente lidar com esses assuntos. Então, de que maneira as habilidades do signo que Kiron se encontra podem nos auxiliar? É um signo mais emocional? É um signo mais de fogo, mais de iniciativa? É um signo mais de terra? É um signo fixo? É um signo mutável? Quais são as funções, as habilidades desse signo? Porque o signo é o personagem que o Kiron tá vestindo. E é por meio dele, é através do signo que a gente se comunica com o Kiron e que a gente se auxilia. Então, que signo é esse? Sobre o que é que ele fala? Qual é a função desse signo? É criar uma intimidade com esse signo aqui, porque num primeiro momento a gente pode ficar com a sensação de que o signo que o Kiron se encontra, a gente pode ter a sensação que as habilidades desse signo, elas não estão a nosso favor. Como se elas estivessem
machucando mais ainda, como se estivessem cavocando mais aquela ferida. Como se estivesse cutucando, como se estivesse, ao invés de cicatrizando, curando, cuidando. Então, como que o signo que o Quirón se encontra, como é o modo dele, qual é o modo dele de cuidar? Como que ele cuida? É a maneira que a gente vai curar, que a gente vai cuidar do nosso machucado, do nosso ferimento. E sim, quando a gente encontra pessoas que a gente consegue observar de fora uma situação muito semelhante com a nossa, a gente consegue enxergar de fora, e isso vai curando mais ainda essas situações, porque a gente vai conseguindo transmitir para o outro, para a outra pessoa, tudo aquilo que a gente já experimentou, tudo aquilo que a gente já fez para lidar com aquela situação. E a gente vai compartilhando os nossos resultados, e a outra pessoa também vai trazendo situações dela e o modo como ela já lidou com aquilo. Então, é isso. O Quirón, ele se comunica muito, ele se desenvolve, ele se desenrola quando tem uma outra pessoa envolvida. Ele se desenrola de uma maneira muito mais fluida, fluente. Então é como se a nossa comunicação com o Quirón, de um certo modo, ela funciona. É como se ele é literalmente uma passagem, ele é um mediador. Ele é um mediador. Ele funciona de uma maneira muito. Ele se expressa de uma maneira muito mais clara quando tem uma outra pessoa envolvida. Quando a gente está fazendo uma ligação em três: eu, o Quirón e o outro. Porque aí a gente consegue realmente observar e sentir essa ponte, essa conexão, essa ligação, porque é isso, ele é uma ponte, ele é um conector entre passado e futuro. Como que eu atualizo as minhas maneiras de lidar com aquelas mesmas situações? É isso.